A paz do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Quero ler com vocês Jeremias, capítulo 32, verso de número 8 em diante. Vamos ler a partir do verso de número 6. E peço que você permaneça com a Bíblia aberta neste capítulo. E, se possível, na sua casa, leia todo o capítulo 32, para você compreender a palavra de Deus em toda a sua inteireza. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eis que Anamel, filho de seu tio Salom, virá falar com você dizendo: compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei, a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Verso de número 8. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Anamel, filho de meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: compre o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse e de resgate. Compre. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Assim comprei de Anamel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Peguei a escritura da compra, tanto a selada, que continha o contrato e as condições, como a cópia aberta. Entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de Anamel, filho de meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que estavam no pátio da guarda. Na presença deles, dei uma ordem a Baruque, dizendo, verso 14, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pegue estas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para que se conservem por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Essa história é interessante. Ela fala de um negócio, de compra de terra, compra e venda de terra. Talvez você pergunte assim: será que o Senhor Deus está interessado em saber como eu compro, como eu vendo, como eu faço as minhas negociações? E a gente observa que sim, que cada detalhe da nossa vida tem um propósito, e Deus está no controle de todas as coisas. O maravilhoso aqui nessa história é que ele envolve um dos homens mais importantes de Israel, chamado profeta Jeremias. Para você ter uma ideia, Jeremias é a voz de Deus em Israel. É a voz da esperança, é a voz do juízo, é a voz da direção de Deus. Nós estamos falando do período por volta do ano 600 a.C., na época em que a Babilônia estava dominando a terra. Estamos falando no período do rei Zedequias, que é o último rei de Israel. De Davi até Zedequias, vários descendentes passaram, vários sucessores no trono de Israel, mas todos eles, se você ler a história,
se desviaram para a imoralidade, para a idolatria, para a prostituição, viraram as costas para Deus. Quando Israel assumiu a terra de Canaã, Deus disse para eles: não pratiquem os mesmos pecados dos povos que vocês estão ocupando a terra. Vocês estão estudando na escola bíblica dominical o livro de Josué, como Josué conquistou a terra da promessa, como ele ocupou a terra, como Deus deu vitória a ele diante de nações poderosas. E a ordem de Deus é: permaneçam fiéis. Depois do período dos juízes de 300 anos, iniciou o período dos reis de Israel. O primeiro rei foi Saul, depois Davi, Salomão, depois veio seu filho Roboão, e vieram outros reis, até Zedequias, que foi o último rei. O limite e a tolerância de Deus chegou no final. E Deus disse: Israel não me obedece, então vai para o tratamento de Deus. Qual é o tratamento? Cativeiro babilônico. E Deus então levanta Jeremias com uma voz do juízo para anunciar a Israel de que durante 70 anos eles seriam cativos na Babilônia. Agora, imagine você, todos os outros profetas eram falsos e eles profetizavam justamente o contrário. Enquanto Jeremias dizia: se vocês não se arrependerem, está chegando aí a Babilônia, e não adianta se levantar contra a Babilônia, porque ela é o juízo de Deus, e vocês vão ser levados cativos, e vocês vão passar 70 anos no cativeiro babilônico. Esta terra será destruída, arrasada, não ficará aqui o palácio, nem os muros de Jerusalém, o templo será destruído, toda a economia, esta cidade de Jerusalém será um monturo, porque assim diz o Senhor. Mas aí os outros profetas falsos diziam ao contrário. Diziam: não, nós somos os descendentes de Abraão, nós temos o DNA de Abraão, como é que Deus vai nos exterminar? E o que é que o rei fazia? Cadeia em Jeremias. Prendia o profeta verdadeiro, que pregava contra as aspirações do rei, colocava Jeremias preso, enquanto os outros profetas profetizavam de acordo com a vontade e o gosto do povo. Nesse exato momento aqui, do texto, Jeremias ele está preso no pátio da guarda. O pátio da guarda era como se fosse um exército, como se fosse o quartel, lá em Jerusalém. E então o rei Zedequias mandou prender Jeremias. Jeremias está preso. Aliás, grande parte do seu ministério ele passou preso. Abria a boca, prisão. Aí liberava Jeremias. Qual é a palavra do Senhor? A mesma, prisão de novo. Escute uma coisa. Jeremias está preso. E aí vem a palavra do Senhor a Jeremias. Eu acho extraordinário isso. Deus disse para ele: está vindo aí Anamel, teu primo. E ele vai te trazer uma proposta para você comprar o terreno dele, que está lá em Anatote. Anatote era a cidade dos sacerdotes. Jeremias, ele era descendente dos levitas, ele era sacerdote. Para você ter uma ideia, a tribo de Levi foi a única tribo que não herdou herança, como a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Simeão, as outras tribos. E eles receberam cidades para morar entre o povo de Israel. E uma dessas cidades é Anatote, que era a cidade onde o pai de Jeremias, a família de Jeremias, os sacerdotes moravam. E Deus disse: Jeremias, o teu primo Anamel está vindo aí. E ele quer vender a terra.
Sabe aquele dinheirinho que tu tem guardado, aquela tua poupançazinha que você tem guardado? Pega esse dinheiro e compra o terreno de Anamel. Diz a Bíblia que Jeremias não questiona com Deus. Ele ouve a voz de Deus. E ele, então, faz todo o processo. Chama as testemunhas. Para você ver que foi um ato tão importante que ele chamou testemunhas, chamou os outros judeus. Teve escritura. Naquela época não tinha cartório, mas deveria ter algo semelhante. Ele fala aqui em contrato, foi feito um contrato da venda da terra, da compra da terra. E Jeremias compra uma terra. Aí você diz, pastor, mas e aí? Foi um investimento? Foi. Mas vocês lembram o que eu falei inicialmente? A terra estava sendo invadida por Nabucodonosor. Quem podia estava fugindo para o Egito, fugindo para a Síria. Você lembra agora dos venezuelanos que estão fugindo, dos assírios que estão fugindo? Quando você sabe que teu país está sendo ameaçado, vai ser engolido, vai ser destruído, quem tem recurso está caindo fora. Quem tem dinheiro está vendendo e indo para longe. Jeremias está comprando uma terra que não vale nada. E quando Jeremias reúne todo mundo, assina a escritura, coloca a escritura dentro do pote de barro, que naquela época a escritura era feita em pergaminho ou em papiro, e para que ela durasse, a melhor forma de conservar era colocando em potes de barro. E é por isso que até hoje são encontrados utensílios em potes de barro, em cavernas, escondidos. E a Bíblia diz que quando Jeremias colocou a escritura da terra de Anatote dentro do pote do barro, então ele falou para eles. Porque até aquele momento, eu creio que Anamel estava dizendo, eu estou fazendo um grande negócio. Eu estou enganando o trouxa desse profeta. Estou passando a perna no profeta. E quando ele acaba de assinar, então ele profetiza dizendo, verso de número 15, assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 14, o Deus de Israel, pegue estas escrituras do campo, da compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-a num vaso de barro, para que se conservem por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhos nesta terra. Levante as suas mãos assim. Diga, Senhor, eu te louvo, porque a minha vida não está na mão do Bolsonaro, nem do presidente dos Estados Unidos. A minha vida não está na mão do Banco Central, nem de nenhuma imobiliária, nem do Fundo Monetário Internacional, mas a minha vida está sob o teu controle. A minha vida está debaixo da tua soberania. Se você puder, dê um aplauso ao Senhor e diga, tu és Deus, tu és o único Senhor. Sabe, queridos, primeira vez que eu li esse texto, eu chorei, eu dei glórias, eu pulei. Porque nós precisamos aprender que, ainda que pareça loucura, alguns atos que nós fazemos, ainda que te chamem de doido, ainda que te chamem de esquizofrênico, ainda que não acreditem na fé que você tem em Deus, eu quero dizer para você nesta noite, continue confiando
e colocando a tua fé no Senhor. Ainda que as pessoas não entendam, não compreendam, ainda que te chamem de maluco, ainda que te chamem os nomes mais desqualificadores, mas acredite, Deus está no controle. Deus está no controle. E eu vou dizer uma coisa a você: você sempre pagará o preço da sua fé. Não tem como você dissociar a sua fé do preço que você vai pagar. Porque nós devemos viver pela prática e não de palavra. Jesus falou certa vez para os saduceus e para os seus discípulos: eles falam, mas eles não vivem o que eles falam. Aqui, o profeta Jeremias, ele profetizou que a terra seria arrasada. E segundo a profecia, e segundo a mensagem que ele profetiza, porque ele começou a profetizar ainda na época do rei Josias. E aqui praticamente Jeremias já está profetizando há 30 anos. E tudo que ele profetizou está se cumprindo. Quando ele vai comprar terra de Anamel, o exército de Nabucodonosor já tinha cercado Jerusalém. Quem podia vazar estava vazando, fugindo, se escondendo. Mas Deus está dizendo para ele: continua crendo. E tu só não vai crer não com palavra. Tu vai provar que tu crê. Como é que você vai provar que você crê? Você vai comprar uma terra que não vale nada. E nesta terra você vai testemunhar aquilo que você profetiza. Você não está profetizando que daqui a 70 anos o cativeiro vai acabar e eu vou trazer de novo vida a essa terra. Jerusalém será uma cidade frondosa, terá vinhedos de novo, será uma cidade maravilhosa. Então você vai comprar esta terra que ninguém quer, que não vale nada, e você vai investir nela a tua fé. Sabe, queridos, a minha fé deve ser fundamentada no controle de Deus, na soberania de Deus. Eu não devo me assustar com Nabucodonosor, não devo me impressionar com aqueles que estão me ameaçando ou me prendendo. Você não deve viver pelas circunstâncias, nem se influenciar com as perseguições. Hoje nós temos um monte de crente que vive a sua fé e mede a sua fé com base no seu ibope. Se as pessoas gostam, eu estou bem. Se as pessoas não gostam, eu estou mal. Se me curtiram, deram like, eu estou maravilhoso. Se eu perdi seguidores, a minha roupa tem que agradar as pessoas, meu cabelo. Eu tenho que viver em função das outras pessoas. Jeremias não. Ele vive em função da voz de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da soberania de Deus. Até o seu patrimônio, o seu dinheiro, a sua poupança é em função daquilo que Deus fala na sua vida. O interessante é que o nome Anatote, por coincidência ou não, significa orações respondidas. E eu queria dizer para você que Deus nos leva a valorizar pela fé aquilo que as outras pessoas menosprezam. Sou um crente maluco, ainda que a sua família esteja em destroços, ele acredita que Deus pode restaurar o filho e não abandona o filho, não abandona o casamento. A mulher está orando pelo seu lar, orando pela sua casa, e todo mundo dizendo: sai de Anatote, larga esse casamento, larga, não acredita mais nisso. Mas ela está acreditando em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Hoje pela manhã, em mais de 100 pontos, em Marituba, às 10 horas da manhã, 10h30, nós temos aqui em Marituba 75 templos, e na região metropolitana 110 templos. Nós fizemos um ato profético em toda esta região metropolitana, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara, Santa Isabel, Castanhal. Não sei se tem fotos, se tiverem foto, pode mostrar para os irmãos. Nós invadimos vários lugares desta cidade. Por que fizemos isso, pastor? Porque nós devemos amar e honrar pela fé. Se nós cremos, se profetizamos, nós temos que acreditar naquilo que nós profetizamos. E se nós profetizamos aquilo que nós cremos, então Deus mandou nós levantarmos as mãos e abençoarmos. Enquanto nós estivermos aqui na terra, a referência de Deus nesta terra é a igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E quando nós investimos com a nossa fé, o nosso investimento não é só dinheiro, é tempo. O nosso investimento é energia. O nosso investimento é dedicação. E a coisa mais linda hoje, pela manhã, depois da escola dominical, vários pontos dessa cidade, não só nós, da Assembleia de Deus, mas outras igrejas também estavam orando, mas estão mencionando o que nós fizemos. E vamos fazer mais vezes. E alguém pergunta quem são esses doidos? A gente ali em frente à prefeitura, outros em frente às UPAs, outros em frente aos presídios. Por quê? Porque nós cremos que esta cidade será o lugar da bênção de Deus. Nós cremos que maior do que a corrupção, maior do que tráfico, maior do que o roubo, maior do que a mentira, maior do que a imoralidade, maior do que tudo, está o nosso Deus. Se você acredita, levante as suas mãos, aleluia. Sabe o que eu acho, querido, importante na sua vida e na minha vida? É que não há limites para Deus. O Senhor é onipotente, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente. Para que Deus ia precisar da poupançazinha lá, do dinheirinho lá do profeta, que já estava sendo perseguido, já estava preso? Às vezes Deus manda a gente fazer coisas e nos leva a sacrifícios pela fé que a gente não entende. Mas quando Deus nos chama, quando Deus nos coloca em movimento, nós temos que acreditar, porque Ele está no controle. Eu quero profetizar para você em nome do Senhor Jesus. Alguém disse assim, pastor, esse negócio de muita profecia, está pregando, está profetizando. Não, a palavra de Deus é a profecia. Profetizar é você encarnar dentro de você a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não adianta você deixar a palavra aberta no Salmo 23, não vai produzir efeito nenhum na sua vida. Não adianta você deixar a palavra de Deus aberta no Salmo 91. A Bíblia não é para ser usada como macumba. A palavra de Deus, ela tem que estar dentro de você. Observe bem, esse fato aconteceu 600 anos antes de Cristo. A nação de Israel está aí. Olha o exemplo que a nação de Israel está dando para nós. Porque quem não tem fé, está dizendo, Deus está explorando o profeta. O cara está preso, está na miséria, ainda Deus está mandando gastar o dinheiro dele com terra. Aqui não se trata de dinheiro. Não estou pregando sobre dinheiro com você. Não estou pregando sobre compra de terra. Eu estou pregando que a tua vida deve ser firmada no Senhor, colocada em Deus.
Deus está no comando, Deus está no controle, Deus conhece o teu futuro. Isso aconteceu 600 anos antes de Cristo. Nós estamos em 2021. Cadê a Babilônia? Alguém pode me dizer onde anda Nabucodonosor? Hoje, para você localizar no mapa a Babilônia, você tem que contratar arqueólogos. Porque Deus disse que não ficaria pedra sobre pedra. E quem iria morar na Babilônia seriam os escorpiões, os abutres. Porque até as pedras das 7 maravilhas do mundo, os jardins suspensos, iriam desaparecer. Mas Deus falou para Jeremias: vai lá, compra o teu terreninho em Anatote. Porque, de novo, lá, a terra que não vale nada hoje, ainda se produzirão vinhas. Aqui se construirão palácios. Eu não sei se você está entendendo a profecia de Deus. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Diga: Senhor, eu acredito, eu creio nas tuas promessas na minha vida. Quando você lê o capítulo 32, por isso que eu pedi para você permanecer com a Bíblia aberta, porque se você ler só até o capítulo de número 32 e o versículo de número 15, você não compreende o direito. Mas quando você lê a partir do verso 16, você vai entender porque Deus está tratando o seu povo. E quando Deus disciplina o seu povo, e quando Deus nos leva a debaixo de peia, Deus não faz isso porque quer o nosso mal. Deus, Ele quer nos direcionar para a sua vontade, para os seus propósitos. Deus não se move pelos meus prazeres. Deus não se move pelo meu gosto, pela minha vontade. Deus se move pelos seus propósitos. E quando você bate de frente com os propósitos de Deus, você vai sofrer. Você vai se bater contra uma rocha. Você jamais vai vencer Deus. Alguém pergunta para mim, esse período de pandemia que estamos passando, é Deus? Existem 2 maneiras de nós vermos a vontade de Deus. É a vontade diretiva de Deus, é Deus agindo. E a vontade de Deus permissiva, é Deus permitindo. Mas nas duas é a vontade de Deus. Quando Deus julga de 3 maneiras: a nível individual, a nível local e a nível mundial. A nível pessoal, quando Deus trata com você, se você se levanta contra Deus e não obedece a Deus, Deus trata individualmente com você. Quem lembra aqui de Ananias e Safira? Morreram diante da palavra do apóstolo Pedro, caíram os 2, marido e mulher, porque estavam roubando a Deus, caíram. O rei Herodes, que não deu glória a Deus, o orgulho, a presunção, morreu cheio de bicho. A nível regional, Deus julgando Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19. Eu vi até recentemente um cientista tentando desfazer o julgamento de Sodoma e Gomorra, dizendo: não, aquilo foi uma coincidência. Coincidentemente, teve uma erupção vulcânica e engoliu a cidade, e aí os religiosos querem trazer isso para a religião. Eu disse: uma boa coincidência. O vulcão explodiu em fogo, em chamas, no momento em que Deus está dizendo para Abraão que ia destruir a cidade. O julgamento sobre o Egito, as 10 pragas sobre o Egito, para que liberasse o povo de Israel, e por teimosia, obstinação de Faraó, ainda perseguiu Israel, caminharam em direção ao Mar Vermelho para matar o povo. Deus fez o povo passar pelo meio do Mar Vermelho, e depois eles foram pelo meio do mar, o mar fechou, e praticamente o rei e todo o seu exército morreram afogados.
a nível mundial, é só ler o livro de Apocalipse. É só ler os evangelhos, o que Cristo falou nos últimos dias, sinais no céu, peste, fome, guerra, morte. Eu acredito que a igreja está caminhando para os últimos dias. Tudo o que está acontecendo, Deus está, escute bem, vou usar uma palavra para você entender. Deus está afunilando todos os intentos do mundo e das nações para o cumprimento do seu propósito nos últimos dias. Quando você entende que Deus está no controle, que Deus está no comando, essa é a fé de Jeremias. O exército de Nabucodonosor está rodeando a cidade, mas quem manda na terra não é Nabucodonosor, você está entendendo? Quem manda na terra é Deus. Nabucodonosor é o quê? Apenas um instrumento de Deus. Tudo que está acontecendo na terra. Tem gente que chega para mim, liga, assustado, manda mensagem com essas coisas que hoje estão varrendo a internet, dizendo, pastor, e aí, como é que vai ser? Eu disse, querido, fica calmo. Nada vai acontecer enquanto a igreja estiver na terra. Deus tem um propósito com a sua igreja. E a nossa fé deve estar firmada e colocada no Senhor. Escute uma coisa, o que tem a ver a compra de um terreno com a soberania de Deus? Quando você lê o capítulo 32, verso 16, olha o que diz o texto. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo, olha a fé de Jeremias, ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido, nada é demasiadamente difícil para ti. Eu fico dizendo, Deus me dá essa fé do profeta, o cara está preso. Mas a fé está colocada em ti que fez os céus e a terra. Olha o verso 18, tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Quem é Deus para você? Grande em conselho e magnífico em obras. Os seus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Ele está dizendo, Senhor, cada passo que nós damos, cada ato que fazemos, tudo que realizamos, estão debaixo dos teus olhos. O cara que está lá no hotel, se escondendo da mulher, adulterando, pecando, mentindo, ele acha que está se escondendo, mas diante de Deus, todos nós vivemos um Big Brother. Todas as câmaras estão ligadas, tudo que você faz, cada palavra, cada pensamento. Olha a fé de Jeremias, ele diz, os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Verso 20, fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto Israel como em toda a humanidade, assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, e com grande espanto, e lhe deste esta terra que com juramento prometeste aos seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse. Mas olha o que ele diz, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram conforme a tua lei. De tudo que lhe mandastes que fizestes, nada fizeram, por isso trouxeste sobre eles este mal. Verso 24, eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade, para ser tomada, e a cidade vencida pela espada, pela fome, pela peste, cairá nas mãos dos caldeus, que são os babilônios, que lutam contra ela. Como vês, aquilo que dissestes aconteceu.
profeta está dizendo, tu me mandaste profetizar, e como eu profetizei, está acontecendo. Olha o verso de número 25. No entanto, Senhor nosso Deus, tu me disseste, compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. O profeta está dizendo, Senhor, não vale nada, mas tu mandaste eu comprar e eu comprei. Sabe, a oração do profeta é igual à nossa oferta. Pastor, se o mundo está indo mal, para que a gente tem que construir templos? Para que temos que mandar missionários? Por que eu tenho que dar meu dízimo, a minha oferta? Pastor, isso é doidice, seria melhor guardar o dinheiro. Essa semana que estamos terminando é a semana de missão contra a fome. Nós estamos comprando feijão bandinha para levar para as pessoas que têm necessidade. Feijão bandinha, que é um feijão que a gente compra com vários quilos, tem o mesmo sabor, mas ele é quebrado na hora da seleção e a gente consegue comprar mais barato. Escute uma coisa. Você diz, pastor, se o mundo está desse jeito, eu não vou ser abestado de ficar ajudando ninguém, eu não vou ser maluco de dar uma de trouxa e ficar gastando meu dinheiro em nome da fé, de ajudar a outras pessoas, de acreditar. Na época da crise, tem que ser esperto, tem que cuidar de si, tem que ser egoísta. Tem um ditado lá em Urumajó que dizia o seguinte, quem parte, reparte, não fica com a melhor parte, é besta e não entende da arte. O crente não, ele oferta, ele investe. E o pior é que tem gente que se incomoda. Por que nós fazemos isso? Pastor André mostrou aqui a chácara Canaã, lá no meio do nada, um bairro dominado onde nem a prefeitura dá conta de vistoriar lá. Mas nós estamos investindo e estamos profetizando que lá será o espaço da família cristã. No lugar de prostituição será o lugar de restauração da família, será um lugar de lazer para os nossos jovens, para as nossas crianças. Antes de vir para cá, eu falei com a pastora Rose, nós vamos construir uma escola, vamos abrigar crianças, eu quero construir casas, dar um abrigo para idosos. Isso é loucura! O mundo está se acabando! Mas porque eu acredito que Deus está no controle, e enquanto nós estivermos aqui na terra, há um compromisso de Deus conosco. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, não se trata de comprar terra, não se trata de construir templo, mas você investe aonde você tem fé, você investe aonde você acredita. Esses músicos poderiam estar em qualquer lugar, ganhando dinheiro. Eu não vou dizer para não chamar atenção, mas a maioria desses instrumentos, existe um valor monetário, que poderia estar na caderneta de poupança, eles poderiam estar aplicando em outras coisas na vida deles, mas eles estão aqui. Hoje eu saí da escola dominical para orar, eles ficaram ensaiando aqui até meio-dia. Alguém pode imaginar, esse pessoal está doido, estão perdendo a juventude deles, eles poderiam estar fazendo outra coisa. Não, eles estão fazendo a melhor parte, estão investindo o dinheiro deles, o recurso deles, o tempo deles, a vida deles, no projeto de Deus. Dentro do propósito de Deus, para Deus não interessa quanto você tem de dinheiro. Aliás, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não adianta você ter vários 1000 hectares de terra, se esses 1000 hectares é para plantar soja, para gastar dinheiro com pecado. Para Deus não vale nada disso. Para Deus vale se você investe no projeto dEle, se você vive para Ele, se você acredita naquilo que Ele mandou você fazer. Agora eu vou terminar com a resposta de Deus. Jeremias, ele termina dizendo, no entanto, Senhor, Tu me disseste, compre o campo.
por dinheiro e chame as testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. É a crise, às vezes a crise da fé bate no nosso coração. Aí você pergunta, pastor, o senhor já teve crise? Algumas vezes. Quantas vezes? Eu, no meu ministério, comecei muito cedo, nasci e me criei na Assembleia de Deus, mas eu aceitei Jesus com 14 anos de idade. Dos 14 anos para cá, me dediquei à pregação, ao ensino. Claro, eu tenho outras profissões, sou advogado, sou contador, mas nada me deixou de viver para Deus, mesmo como criança, como adolescente, como jovem, casado. Estou hoje com 52 anos. O propósito do meu coração não é ficar rico, não é ganhar dinheiro, mas é aplicar aquilo que eu tenho no projeto de Deus. Quem está entendendo? Eu quero gastar a última gota de suor naquilo que seja o projeto de Deus para a minha vida. Mas a crise, tem crise familiar. Quando a minha mãe morreu em 93, que eu orei por ela, ela morreu de câncer, orei, chorei pela minha mãe, mas mesmo assim Deus a levou. Eu tive uma crise, eu era um pastor novo, eu orei como Jeremias. Eu disse, Deus, não está certo. As trincheiras estão em volta da cidade. Tu mandou eu profetizar. Gastei o último dinheiro que eu tinha no terreno. Mas a minha mãe está morta. Morreu, porque tu não vai curar. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou ministrar? Como é que eu vou curar? Pregar sobre cura divina agora. É difícil você crer quando você tem um filho nas drogas. É difícil você crer que Deus está cuidando de ti se você está desempregado. É difícil você crer quando você é traído, quando você é enganado, quando você é de alguma forma caluniado. Em vez das coisas melhorarem, parece que estão piorando. E quem você tem que acreditar? Então, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, verso de número 26. Olha o 27. Eis que eu sou o Senhor. Que coisa maravilhosa. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor, eis que entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que lutam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo nela, a queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incensos a Baal e ofereceram libação aos outros deuses para me provocarem a ira, porque os filhos de Israel e os filhos de Judá só fizeram o que é mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Tudo que os filhos de Israel fizeram foi provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor, porque esta cidade, desde o dia em que a construíram até hoje, tem servido para provocar a minha ira, o meu furor. Por isso eu vou removê-la da minha presença, por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram para me provocarem a ira. Eles, os seus reis, as suas autoridades, os seus sacerdotes e os seus profetas, bem como o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, eles me viraram as costas e não o rosto, e embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para me receber, para receber a advertência. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo que se chama pelo meu nome, para o profanarem, edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Inom, para queimar os seus filhos e as suas filhas em sacrifícios a Moloque, algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para levarem Judá a pecar. O mundo está assustado porque mais de 3 milhões de pessoas já morreram de Covid no mundo. Eu não sei se eu estou enganado, mas parece que em 2020,
Segundo os dados que foram publicados, nós tivemos mais de 30 milhões de abortos. Aí alguém pergunta, onde está Deus? Está do mesmo jeito, sentado no trono, Ele é Senhor, Ele vai julgar a sua vida, Ele vai julgar Marituba, Ele vai julgar o Brasil, Ele vai julgar o mundo, Ele vai se levantar. Deus não se move pela minha dor, querido. O profeta está preso. Jeremias está dizendo, Senhor, eu comprei a terra, acreditei em Ti. E Deus está dizendo, Jeremias não mudou nada, continua crendo. É 70 anos de cativeiro, eu vou destruir tudo, eu vou dar de novo, mas eu não vou mudar o meu juízo. O que é fé? Fé é você não mandar em Deus, ou querer mandar em Deus, porque você nunca vai conseguir. Mas fé é você acreditar na palavra de Deus. E você disser, Senhor, eu continuarei crendo, eu continuarei confiando. Verso 36. Agora, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos de rei Nabucodonosor, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, e os farei voltar a este lugar, e farei que nele habite em segurança. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, e lhes darei um só coração e um só caminho, para que temam todos os dias para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo, este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se comprarão campos nesta terra, da qual vocês dizem, está deserta, sem pessoas, sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas campinas da região montanhosa, nas cidades de Sefilá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor Deus. Quais são as promessas de Deus para a tua vida? Deus colocou essa palavra no meu coração para eu trazer para você entender que Deus está no controle. O céu não está em crise. Ainda que Nabucodonosor esteja cercando a cidade, o céu não está em crise. Eu creio no milagre de Deus no tempo certo, na tua vida e na minha vida. Eu posso declarar que tudo posso naquele que me fortalece. E eu serei fiel a Deus até o fim. Deus tem um propósito na tua vida. Mas aqui nesta terra, se você entregar a tua vida a Ele, o teu coração a Ele, Deus cumprirá na tua vida todos os planos e os propósitos que Ele prometeu para você. Eu não sei como está a tua casa, como está a tua família, como está o teu casamento, como estão as tuas finanças. Eu não sei há quanto tempo você virou a costa para Deus, você virou o rosto para Deus, você está desviado de Deus. Mas eu quero hoje convidar você a voltar para Jesus. Aleluia. Feche seus olhos e ore comigo. Você que está aí na sua casa, em qualquer lugar que esteja ouvindo e vendo, participando desse culto, onde você estiver, entregue o seu coração a Jesus. Convide Ele para entrar no teu coração. Entregue a Ele a sua vida. Se arrependa agora. Confesse os seus pecados.
Pai, pelo poder do Teu nome, eu oro por todas as pessoas que neste momento estão se rendendo a Ti, que estão reconhecendo que Tu és o único Deus, que Tu és o único Senhor, que Tu está no controle de todas as coisas, que nós não podemos lutar contra Ti, Senhor, e que cada momento longe da Tua presença está debaixo dos Teus juízos, está debaixo, Senhor, de destruição, de condenação. Mas hoje, meu Pai, nós nos voltamos para Ti, nos arrependemos, nos prostramos na Tua presença, e assim como Tu trouxeste, meu Pai, o julgamento para Israel, mas prometestes a restauração para aquele povo, como já aconteceu, Senhor. Mas o profeta Jeremias creu, confiou. Eu oro, meu Pai, neste momento, para que venha a restauração, para que venha um milagre na vida do Teu filho agora, Senhor. Muitos que são imputados como derrotados, como falidos, muitos que são incompreendidos, porque acreditam em Ti, colocam o coração na Tua presença, a alma em Ti, Senhor. Eu Te louvo, meu Pai, porque aqui há famílias, há pais, há mães, há filhos orando pelos seus pais, e muitos, meu Pai, que são perseguidos, que são desacreditados, mas eles continuam acreditando. Eu oro pelo empresário, eu oro pelo profissional liberal, eu oro por todos aqueles, Senhor, que têm doado a sua vida, mas acreditado no Teu milagre, na Tua vitória, Senhor. Nós estamos passando pelo meio de uma pandemia, Senhor. Parece que o mundo todo está sucumbindo, parece que o mundo todo está sem controle. Os governos, os presidentes, a organização mundial não sabe o que fazer, Senhor. Parece que tudo se perdeu e tudo está perdido ao controle. Mas quando a gente olha um pouco mais para a Tua soberania, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós Te pedimos, Senhor, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia das crianças, tem misericórdia dos nossos filhos, tem misericórdia, Senhor, dos idosos, tem misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não são salvos, que não Te conhecem, que estão morrendo sem salvação. Oh Deus, que a Tua graça derramada sobre nós possa trazer a cura, possa trazer a salvação, possa trazer o livramento. Enquanto a Tua igreja estiver na terra, Senhor, olha para a Tua igreja, olha para o Teu povo, olha para a cidade de Marituba, olha para Ananindeua, olha para Benevide, Santa Bárbara, Castanhal, Santa Isabel, olha para o estado do Pará, olha para o Brasil, Senhor. Os desempregos que estão aumentando, a dívida, a crise econômica, olha, Senhor, nos dá o Teu livramento, meu Pai. A nossa fé está firmada no Senhor, não há nada difícil para o Senhor, não há nada que foge ao Teu controle e ao Teu poder, Senhor. Pessoas que vieram assustadas hoje à noite, preocupadas com o dia de amanhã, amanhã voltarão à sua lida, voltarão à sua batalha diária. Senhor, dá o escape para o Teu filho, dá o livramento para ele, dá a resposta, dá a solução, que ele saia daqui certo, que embora ele esteja nessa situação como Jeremias, preso, mas o Teu poder, Senhor, soberano, está acima de todas as coisas. Julga esta causa que está na justiça, fala na mente desse juiz, fala na mente desse promotor público, julga esta causa, Senhor, julga este problema, julga esta situação, dá resposta, meu Pai. Oramos por aqueles que estão nas UTIs,
seja de Covid ou de qualquer outra doença, aqueles que pediram orações, Senhor, se tu tens um propósito para a vida do teu filho, levanta-o desse leito de enfermidade, sara-o desta doença completamente, Senhor. Nós nos consagramos a Ti, Senhor, tudo que temos, meu Pai, a nossa vida, a nossa energia, as nossas finanças, o nosso emprego, o nosso trabalho, os nossos dons, os nossos talentos, tudo nós entregamos em Tuas mãos. Faz de nós conforme Tu queres, Senhor. Usa-nos em Tuas mãos. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.